Imagina só poder pegar um cérebro, copiar ele inteirinho, neurônio por neurônio, e dar vida a ele num mundo digital. Parece ficção científica, né? Pois é, mas isso acabou de virar realidade. E hoje a gente vai mergulhar na criação do primeiro cérebro digital que realmente funciona. Por muito, muito tempo, essa pergunta era coisa de filme, de livro. Mas e se a questão não for mais se é possível, mas sim como? Porque, olha, um time de cientistas acabou de dar um passo gigantesco nessa direção e nós vamos ver exatamente como eles fizeram essa mágica acontecer. Então, a história é a seguinte. Uma empresa de biotecnologia chamada Aeon Systems soltou uma notícia que abalou tudo. Eles conseguiram fazer o upload completo do cérebro de uma mosca das frutas para um corpo virtual. E não é uma animaçãozinha, não. É uma cópia digital fiel, neurônio por neurônio, de um bicho de verdade que agora, de alguma forma, vive dentro de uma simulação de computador. E é aqui que a coisa fica simplesmente fascinante. Dentro desse simulador, a mosca digital começou a agir como uma mosca. Começou a andar, a procurar comida virtual e até a parar para limpar as próprias antenas com as patinhas da frente, sabe? Um comportamento super típico. Só que o ponto mais maluco é, ninguém programou a mosca para fazer nada disso. Essas ações simplesmente surgiram naturalmente da estrutura do cérebro que foi copiado. Tá, a pergunta que fica é: como, em nome de tudo que é sagrado, isso foi possível? Bom, a resposta está num campo da ciência que tem um nome até meio complicado, a conectômica, e num esforço que foi sem exagero monumental para criar um mapa completo de um cérebro. Para a gente entender, pensa num conectoma como se fosse um Google Maps do cérebro. Só que ele não mostra só as ruas, que seriam os neurônios. Ele mostra cada cruzamento, cada semáforo, cada viela, cada conexão minúscula entre eles, que são as sinapses. É literalmente o projeto completo que diz como a informação anda ali dentro. E olha, criar esse mapa deu um trabalho hercúleo. Primeiro, o cérebro da mosca foi fatiado em mais de 7.000 lâminas, fininhas que nem papel. Depois, algoritmos de inteligência artificial foram rastreando o caminho de cada neurônio por essas imagens. Só que a IA não é perfeita, né? Ela errava. Então, centenas de cientistas e até voluntários do mundo todo ajudaram a revisar e corrigir o mapa na mão. Foi uma colaboração incrível entre gente e máquina. O resultado desse projeto gigantesco, chamado Flywire, foi um mapeamento de mais ou menos 140 mil neurônios. Isso revelou uma complexidade absurda num cérebro que é menor que uma cabeça de alfinete. Mas o número que realmente impressiona, que explode a cabeça, é o de conexões. Mais de 50 milhões de sinapses. Cada neurônio se liga a vários outros, criando uma rede densa, complexa. É essa fiação, essa teia exata que o modelo da Aeon Systems conseguiu recriar no computador. Ok, agora vamos a uma distinção que é fundamental. O que foi criado aqui não é o tipo de inteligência artificial que a gente costuma ver por aí. É um bicho completamente diferente. Uma IA tradicional, tipo a de um robô ou de um assistente virtual, aprende no tranco, por reforço. Ela tenta, erra, ajusta e tenta de novo até acertar. A mosca digital, por outro lado, não aprendeu a andar. Ela simplesmente anda. Porque a sua estrutura virtual é uma cópia da biologia que, por natureza, já sabe andar. A ação é uma consequência natural da sua própria estrutura. Ela simplesmente brota. E essa frase da equipe da Aeon Systems resume a história toda, né? O fantasma não está mais na máquina, a máquina está se tornando o fantasma. A ideia antiga de que a vida ou a consciência é tipo um espírito misterioso dentro do nosso corpo, bom, isso está sendo desafiado. Aqui, o próprio hardware digital está se tornando a base para esse fantasma existir. Se deu certo com a mosca, a próxima pergunta é óbvia. E agora? Qual é o caminho para a gente aplicar essa mesma ideia em cérebros maiores e bem mais complexos? E este gráfico aqui mostra o tamanho do problema. O próximo passo seria o cérebro de um rato. 70 milhões de neurônios. É um salto de mais de 500 vezes na complexidade. E depois, o cérebro humano, com 86 bilhões de neurônios. O pulo não é grande, ele é exponencial. É uma outra escala de realidade. Pois é, o desafio computacional é um monstro. A quantidade de dados de um único cérebro humano é maior que toda a capacidade de armazenamento da nuvem que a gente usa hoje, somada. É aqui que entram umas ideias novas, como as redes DePIN, que são redes de infraestrutura descentralizadas. A ideia é usar o poder de processamento de milhões de computadores e celulares espalhados pelo mundo para dar conta dessa tarefa.
Com a tecnologia parecendo, pelo menos em teoria, possível, a gente sai dos desafios técnicos e entra de cabeça nas questões filosóficas e éticas. E aqui a gente pisa num terreno que a ficção, como naquele episódio San Junipero de Black Mirror, já explorou muito bem. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A questão da identidade. Se uma cópia perfeita do cérebro de alguém fosse criada, o que ela seria? Um eco? Um gêmeo digital? E como essa identidade seria provada, gerenciada? Aí surge o conceito da Web3 como identidade descentralizada, como uma tentativa de resposta técnica, mas a pergunta filosófica continua. A consciência foi transferida ou só duplicada? E vamos ainda mais fundo. Essa simulação teria um eu ali dentro? Ela sentiria o gosto de uma maçã ou só processaria os dados que correspondem à palavra maçã? Essa experiência pessoal, que os filósofos chamam de qualia, pode mesmo nascer de linhas de código? O risco aqui é a gente criar uma casca perfeita, uma simulação de consciência, sem ter de fato ninguém ali para sentir. Uma ilusão de vida. E essa questão do sofrimento é talvez a mais assustadora. Porque se uma mente digital pode ser consciente, ela também pode sofrer. Imagina uma existência eterna, não num paraíso, mas num ambiente virtual cheio de falhas, ou completamente isolado. Poderia se tornar uma prisão de tédio ou tormento sem fim. Um inferno digital do qual seria impossível escapar. E tudo isso nos leva a essa pergunta final. Diante da promessa de vida eterna, mas com toda essa incerteza sobre identidade, sobre a consciência e com o risco de um sofrimento que a gente nem consegue imaginar, será que a troca valeria a pena? O futuro chegou e por enquanto ele tem asas de mosca. O que vem depois vai depender da gente.